Hoje nós vamos abrir no capítulo 4 de Mateus, onde Jesus, Yeshua, ele passa por um momento de tentação, simbolizando ali a situação que Israel passou no Egito. Então, Deus ele permitiu também, para mostrar o caminho, como todos trilharam também, Yeshua ele trilhou. Então vejamos o que diz a partir do versículo 8. Novamente o levou o acusador a uma montanha bem alta, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: todos esses reinos lhe darei se você se prostrar e me adorar. Então disse Yeshua: vai-te, Satã, pois está escrito: a Adonai teu Elohim adorarás e somente a ele servirás. Pessoal, você vê que o próprio Satã ele utilizou a Torá do Senhor. E eu chamo a atenção justamente para isso. A oferta de Satã para que o homem em si ele abra mão do seu chamado com Deus, da sua vida. Isso envolve o que aquilo ali, o nome escrito no livro da vida e etc. Mas vejamos que ainda não foi chegado o tempo da tribulação sobre a terra, certo? Mas entenda que o termo deserto, Bamidbar, é utilizado no escrito hebraico. Deserto, literalmente, para representar o quê? O que os filhos de Israel, então assim, Yeshua, Jesus, ele sempre quis fazer menção e mostrar a todos os seus seguidores daquele tempo e do futuro que é necessário o homem passar sempre, enquanto ele estiver nessa terra. Certo? Passo número 1. Você vê que isso é uma trilha nessa vida, tá bom? É uma trilha nessa vida. E o ser humano está suscetível a passar por situações tais. Então, você vai ver que de forma da cultura judaica, nunca houve uma falta de Torá no dia a dia da cultura do povo de Deus, da Bíblia, do povo judeu de Israel. Tá? Sem religiosidade. Tá bom? Você tem que aprender a separar as coisas. Não é? Em geral, a cultura da terra de Deus são o que? São os oráculos. Por que Paulo disse? São os oráculos, eles pertencem ao oráculo, que o ensino deles, vocês vão ter a chave que precisam para encontrar muitos mistérios da Torá. Então somos muito sérios no ensino. Eu sempre fui uma pessoa que fui muito séria com a palavra de Deus. Eu nunca gostei na minha vida, até a princípio, de envolver coisas financeiras com a obra de Deus. Não. Se fosse algum dia ocorrer de uma ajuda, seria uma ajuda somente para o que é necessário. E o resto demais, para doação, para ajudar, para curar pessoas e vidas. Fora isso, jamais envolver a obra de Deus com coisas do tipo. Questão. Não estou aqui condenando, tá bom? A ajuda que muitos, de fato, alguns missionários seríssimos, tá bom? Recebem da parte do povo, porque eu vejo que há muita seriedade, muita sinceridade, tá? Por outro lado, você tem que entender que já era previsto nessa época um tempo de apostasia. Apostasia é o quê? Apostar da fé das pessoas no nome de alguém, ou seja, no nome de Jesus, por exemplo. E o que acontece? Por experiência própria, desses anos todos que eu estava na sombra da presença de Deus, sendo preparado, o que eu vi? Na prática, o que é se prostrar diante do inimigo? É quando eles se vendem
Você viu aqui que Satanás ele oferece o quê? Os reinos da terra. Isso simboliza o quê? As riquezas, o poder. E Yeshua ele disse: aonde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. O seu coração. Então, o que acontece? O que se prostrar? Alguns líderes, eles fazem o quê? Como é que eles conduzem as pessoas à idolatria? Quando você vê uma igreja por mãos humanas, você vê um líder religioso pregando no altar ali, com a Bíblia, tudo bonitinho, aos olhos humanos. Mas você tem que entender que é um reino de principados e potestades, coisas invisíveis aos olhos dos homens, tá bom? Um reino espiritual. E eles falam ali bonitinho de Jesus e etc. Mas não servem a ele. Não servem a um Deus que está nos céus. Tá? E eles riem ali no altar, falam sobre também assuntos de principados e potestades, mas nunca há aprofundamento, nunca há um ensino verdadeiro, por exemplo. Então, o que eu estou falando é o seguinte: aprenda, a partir daquilo que eu falo, a separar as coisas. Há aqueles que pregam no que tem condição, com sinceridade, com humildade, com verdade, combatendo o quê? A falsidade, o homossexualismo, sensualidade, o pecado, fornicação e etc. Tá? São pessoas sérias, sinceras. Mas você tem que entender que tem uma turma que leva a uma apostasia. Pessoas apostasia. As pessoas não veem. Porque é um reino que é invisível. Um reino de principados e potestades. Tá? Já passei por muitas e muitas experiências de anos com Deus. Não quero ir de paraquedas aqui. Tá? Já adianto. E o que acontece? É um reino invisível. Então eles falam de Jesus, tudo muito bonitinho, mas eu falo bonitinho com relação à aparência humana, né? Mas você vai ver, são pessoas autoritárias. Se uma pessoa verdadeira, ela desperta verdadeiramente dentro da congregação e ela diz que vai sair, etc. Essas pessoas que estão como cabeça nesses lugares, a primeira coisa a afirmar é que aquela pessoa está o quê? Desviada da verdade. Ela rapidamente ela volta todas as pessoas daquele lugar contra aquele que caiu na realidade e entendeu as coisas de Deus e foi acordado, despertado. É aquela onde foi plantada a semente na terra fértil e as despertou. Tá bom? Então é assim que eles trabalham aqui no Brasil. Eu já vi, né? E no tempo que eu protestava em um certo local, que eu era de lá, muito antigamente, mas eu já tinha como Deus justo, por conta da escolha de Deus na minha vida. E com um certo tempo, o Senhor ele deu um basta, né, devido ao tempo, às necessidades do tempo. E quando eu ia lá como um protesto por aquele lugar. E aquela pessoa sempre falava muito com olhar altivo, né? Falava de potestades e principados, mas eu sabia que ele, de alguma maneira, não tinha nada certo no reino invisível por trás. Então é a partir do ensino também que você vai verificar. Você vai sempre olhar, você vai ver notar as pessoas notar tudo muito bonito, de roupa, com a Bíblia na mão, falando de Jesus, mas você vai identificar pelo assunto, pelo ensino. Então você vai confrontar com a Torá de Deus. Tá? Porque você não sabe o que eles fazem na madrugada, nas noites. A qual deles eles servem? Esse é o segredo dessa apostasia desses últimos tempos, da idolatria, que eles conduzem as pessoas a idolatrar sem elas perceber a qual Deus, no reino invisível, elas estão se voltando. Tá bom? Por isso que diz que o Deus desse século cegou o entendimento. E as amizades também cegam o entendimento das pessoas. Você tem que ter só uma pessoa como o Senhor, que é Jesus, Yeshua, o sumo sacerdote, que morreu na cruz por você. Então daí você vai ter um discernimento muito maior. Tá?
Bom, nós estamos continuando o assunto da parte 1, onde nós fizemos a leitura de Mateus capítulo 4, onde Yeshua, ele é tentado pelo acusador que a se adorar a Satã, ele receberia o que? Os reinos da terra. E nós, na parte 1, acabamos na parte onde falamos da igreja, onde eu abordei sobre a igreja, os principados e os potestades, forças invisíveis. Como que o sistema ele induziu as pessoas o que? A idolatrarem. Tá? E a se voltarem para um falso Deus, de forma sutil. Então, o tema central é onde as pessoas que se venderam ao sistema, certo? Então, continuando, o que acontece? Já venho dizendo, se vender, ou seja, se prostrar a Satã, porque recebeu o que? Riqueza dessa terra, facilidade. E eu quero que você entenda sobre essas questões de principados e potestades. Por quê? Porque as pessoas eles usam a Bíblia no altar, né? Como dito, tudo de forma muito sutil com os assuntos, mas você vai verificar de fato na prática são assuntos muito escassos, né? De pessoas o quê? Que provam viver da luxúria, apenas o quê? Para tomar o tempo das pessoas que ali estão naquele tempo, por exemplo. Daí porque você vê que são vendidas, porque elas não se esforçam nem para o assunto sequer. Nem para o assunto sequer que vão dar à igreja. Física. Falando. Então, você tem que entender que a apostasia ela já era prevista. A apostasia em grande escala. Para os dias que vivemos. Então, esse é um assunto muito importante para ser combatido nesses dias, tá bom? Então você tem que aprender a discernir e aprender sobre essas coisas, né? Então você vai ver que Yeshua ele foi tentado. Então Hasatan tentaria as pessoas nessa época. Então os desvios, os falsos líderes são resultado disso, de se voltarem para Hasatan. E porque você vê também, por exemplo, a moeda única do sistema da besta? Porque vai ser ofertado o quê? As pessoas terem acesso ao mundo novamente, caso elas tornem-se parte desse grupo exímio que vai seguir, por exemplo, o símbolo da besta, da moeda, nesse mundo digital. Não é? Colocando o chip ou na mão ou na testa. Vai chegar um tempo que vai ser exigido. Então, é para a pessoa cometer idolatria. E ela partindo para aceitar a marca da besta, ela perde a salvação. Ela não tem mais direito. Acabou. Porque Jesus não vai vir novamente. Jesus não vem novamente para ser crucificado. Não. Basta um sacrifício que ele já fez. Que Deus já permitiu. A humilhação, tamanha tal humilhação do Rei da Glória na cruz. Pode ter certeza disso. Então, eu preciso que você entenda sempre essa situação atual que o mundo já está. Tá bom? Então, as pessoas estão o quê? Jactanciosas, soberbas, altivas, irreverentes, né? Acham que sabem demais, né? Se nem sequer abrir o assunto do conteúdo. Não pode acontecer isso. Somente Deus sabe o futuro. Então, eu vou contar algo que me aconteceu, principalmente com uma liderança religiosa, por exemplo, aqui do Brasil. Então, não vou expor nomes, mas é algo bastante interessante, que sempre que Deus me mostrava ela, eu não via aquela mesma imagem que ela apresentava o quê? Na mídia, no altar de Deus.
onde ele mostrava ela. E você sabe, o Deus do céu, o Deus de Israel, ele mostra coisas ocultas que ninguém vê. Isso é o que é impressionante e terrível, na verdade. Tá? E eu falo com relação a uma pessoa que ela, aos olhos da mídia, ela é da área messiânica. Né? Os ensinos bastante densos, né? Do povo de Israel e etc. E eu chamo a atenção para você porque, de fato, nós de Israel, nós somos muito... o exemplo que nós devemos passar para a sociedade é aquele de responsabilidade com a Torá de Deus, seriedade com o ensino de Deus. Mas eu, no meu cargo, na minha responsabilidade que Deus me deu nessa terra, não tem exceção. Eu vou fazer o que Deus ele coloca nas minhas mãos para fazer, e o que ele me mostra eu vou anunciar. Tá? Então eu vi, o Senhor me mostrou novamente esses dias agora coisas que não condiziam com a aparência dessa pessoa na mídia, ali na frente das câmeras. Isso é pra gente aprender, tá? Porque você nunca pode confiar no que seus olhos veem diretamente. Por que Jesus ele fala, olha, vocês façam o que eles falam, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque não fazem aquilo que eles falam. Então é assim que é a situação, muito mais atual. Você vai ter que guardar todas essas dicas, esses ensinos que Jesus lhe dá, que Yeshua lhe dá, tá? Então, daí porque somente nele devemos confiar. Então, até então, como sendo aquele que passa a palavra de Deus, é responsável por passar a palavra genuína de Deus para qualquer que seja, eu tenho que falar a verdade. Uma certa vez o Senhor me mostrou lá parecia uma universidade como de Oxford, uma dessas universidades grandes, geralmente lá nos Estados Unidos, você vê o quê? As cadeiras elas são como uma ladeira. Né? Você entra na sala, que é a chamada sala de universitário, você entra na sala e você vai andando e ela vai descendo. Né? Você vê lá no fundo o professor lá embaixo. E as pessoas em sentido o quê? De ladeira, de várias bancas redondas. Nenhuma sala redonda. E o professor no centro, lá embaixo. E eu vi essa pessoa dentro da área eclesiástica, ela estava lá, sentada, e havia duas pessoas perto delas. Um era um homem, um senhor muito grande, como quem era um diretor de um cargo elevado naquele lugar, e uma mulher. E o Senhor me levou até lá. E você lembra o episódio de Elias, por exemplo? Elias, quando um homem ele fez algo de errado, ele praticou um roubo, algo do tipo, né, da natureza errada, que a Torá condena, e pegou alguns pertences. E Elias foi e disse, olha, o meu espírito te seguiu, e que ele viu o que aquele rapaz fez. Ele perguntou, por que você fez isso? O meu espírito seguiu você, e eu vi o que você fez. Então o Senhor me botou lá, naquele lugar lá, foi muito real, eu vi tudo. E entre outras coisas, o Senhor mostrou a mesma pessoa. E era sempre uma situação um tanto quanto diferente da aparência que ela mostra na mídia, na sociedade. Então, toma cuidado, tá bom? Toma cuidado sempre. Não é porque de fato, eu tenho essa responsabilidade com Deus. Da minha parte, do meu povo, eu sou muito centrado na Torá.
e em assuntos densos da Torá, né? Rígidos da Torá, a palavra de Yeshua e da Torá de Deus. Mas eu vou combater todo e qualquer tipo de falsidade. O que Deus me mostrar, eu vou anunciar. Porque eu não estou aqui fazendo partido de placa denominacional. Não posso fazer isso, tá? Então, eu quero que você medite sobre o que foi dito no assunto de hoje e põe em prática. Preste atenção, por conta dos tempos que nós passamos. As pessoas estão se vendendo. Você viu que em Daniel muitos fariam o quê? Abandonariam a santa aliança do Senhor e um antimessias se voltaria para eles. Então tome cuidado, porque haverá muitas traições. E a culpa é do próprio homem, de confiar no homem, né? De se decepcionar. Porque se ocorrer uma decepção da sua parte com relação a alguém, foi porque você confiou no homem. Você não pode fazer isso, tá? Você tem que confiar em Deus e no Messias, Yeshua. Bom? Vamos fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus porque tem passado mais uma semana e Deus ele tem tido misericórdia de cada um de nós, de você. Agradeça a Ele por tudo que Ele já fez até aqui, pela saúde que você tem hoje, tá? Porque Deus ele te dá saúde, te dá força, te dá ânimo para você continuar sua vida. E uma coisa que eu sempre levo consigo é muito cuidado para não estar ansioso por coisas que não chegaram na sua vida ainda, né? Porque você acaba então vivendo por algo que ainda não chegou a acontecer na sua vida e não vive hoje, o tempo presente, tá bom? E sempre lembrando priorizar a Deus, porque os tempos que a humanidade, que a Terra ela passa hoje, você tem que entender que as prioridades têm que ser Deus. Desde sempre a Bíblia ela exorta o ser humano a priorizar a Deus. E o mundo moderno ele tem sido trabalhado justamente para fazer o oposto, tá bom? E justamente no tempo do fim das gerações dessa terra para o mundo vindouro. Então é isso que eu chamo a atenção e alerto a você, principalmente por ser a última geração. Você vê que o inimigo, o acusador, ele tem trabalhado para fazer as pessoas priorizarem as coisas terrenas, porque ele sabe do que está vindo lá na frente para a humanidade, que é o quê? Um tempo novo, totalmente novo na Terra. Então muito cuidado, tá bom? Então curva a sua cabeça e vamos orar a Deus por tudo. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, nós colocamos, ó Pai, na Tua presença neste dia para Te louvar, para sermos gratos a Ti, ó Pai, que está nos céus, por tudo que o Senhor nos dá hoje, Deus, e até aqui tem feito, sabendo que o Senhor, Adonai, Deus Todo-Poderoso, põe na mão do ser humano aquilo que é o suficiente, Pai. Essas pessoas vão entender o porquê que o Senhor não permitiu certas coisas chegarem à mão dela, Deus. Muitas vezes o Senhor está dando livramento a elas, sem elas verem, Deus. Que o Senhor venha ter misericórdia delas e venha mostrar a elas, ó Pai, que o Senhor é um Deus de misericórdia, que não dá aos teus, ó Pai, aquilo que vá ferir mais à frente, mais adiante, Deus, no futuro. Que o Senhor tudo vê e tudo sabe, Pai, e bem conhece o mais profundo do coração de cada ser humano nessa terra. Meu Deus, nós vimos hoje, Deus, um assunto seríssimo, Pai, da Tua palavra, que era onde Jesus, Yeshua, foi levado pelo acusador, foi levado para o deserto, para ser tentado, Pai. Sim, através do Teu Espírito, ó Deus, ele foi levado ao deserto para passar ali por um momento. E, meu Deus, foi oferecido ao Teu Santo Filho, ó Pai, os reinos desse mundo, Deus, pelo acusador. E uma coisa muito importante é ensinada a Deus nesse assunto, que é acerca da idolatria, de Hassatã, do acusador, ó Pai, querer comprar o ser humano em prol das riquezas dessa terra e da adoração a Ele, Deus. Que essas pessoas, ó Pai, que estão hoje aqui em união e oração, Pai, venham entender, Deus,
que muitos têm se vendido, Pai, nessa terra, principalmente nesses últimos tempos, para servirem ao inimigo. Usam a Tua palavra, mas não vivem da Tua palavra, não são do Teu reino, Deus. Como disse Jesus uma vez, ó Pai, fazer o que eles falam, mas jamais fazer o que eles fazem, porque eles não fazem aquilo que ensinam, ó Deus, diante do povo. Independente da ação, independente da forma de assunto ali, seja profundo ou não, uma coisa é certa, Pai, que devemos confiar somente no Senhor, Deus, conforme os Teus mandamentos mostram. E botar nossa confiança em Jesus, em Yeshua, Pai. E não colocar os homens acima, Pai, de Ti nem do Teu Filho, Pai, amado, nessa terra. Mas tão somente seguir, ouvir o assunto e pôr em prática aquilo que é verdadeiro e que está condizente com a Tua palavra. Porque estes seriam os dias de apostasia, Pai, descritos já dos tempos antigos, Pai, em grande escala, onde haveria muitas enganações e muitos abandonariam a falsa aliança, Pai, para seguir o reino do mal desta terra, destes últimos dias. Então essas pessoas vão sempre ter seus olhos, Pai, a partir de hoje, mais trabalhados diante do Senhor, Pai, e entenderão que há um reino invisível por trás de todo altar, Pai, nessa terra, e que elas vão sempre buscar Deus, discernir, Pai, quem está por trás de Deus, dessas autoridades religiosas, Pai, que se apresentam no altar, Pai. Que nem tudo é só por aparência, Deus, mas Tu, ó Deus, é um santo Deus de Israel que mostra de fato o oculto de todas as coisas, Pai. E essas pessoas não vão se deixar levar, Deus, pelo que se vê fisicamente, Deus, de coisas bonitas, palavras bonitas, Pai, no altar. Mas elas vão aprender a confrontar com a Tua palavra e a discernir, Pai, que tipo de reino espiritual, de principado e potestade, ó Deus, está ali por trás daquele altar, Pai. Porque muitos chamam pelo Teu nome, Deus, muitos usam o nome do Filho, mas não vivem o reino do Filho nessa terra, Deus. Então, a partir de hoje, essas pessoas vão aprender, Deus, a ter essa maturidade espiritual para entender esse nível de ensino, Pai, nessa terra. Porque esses são os dias, o dia de falsidade, Deus, que veriam sobre toda a terra, que já temos vivido e estamos participando, Deus, combatendo essas falsidades desse tempo. Ó Deus de Israel, que o Senhor venha, Deus, ver as necessidades, Pai, que essas pessoas passam, Deus, porque ainda vivemos nessa vida, ainda vivemos nessa terra, Pai. Portanto, eu te clamo, Deus, que o Senhor tenha misericórdia e abra as portas certas, Deus, para essas pessoas trazerem o alimento de cada dia, o pão de cada dia, e pagar suas contas, Pai, no seu lar, na sua casa. Que o Senhor tenha misericórdia delas e direcione elas para que elas venham ter uma fonte de renda, Deus, onde elas possam sustentar e ajudar aonde elas estão. E não venham ser peso. Pelo contrário, venham ser bênção, Pai, nessa terra. Venham ter para dar, para compartilhar com o próximo, Deus. E elas vão perdoar aqueles que as ofenderam também, Deus, para que elas sejam pessoas prósperas nessa terra e sejam perdoadas pelo Senhor, Pai. Em nome de Yeshua, nós te agradecemos e te agradecemos. Nós dizemos amém, amém e amém.